Bom, pessoal, uma pena que nosso curso está chegando ao final, né? Uma pena. Temos que agradecer aí ao nosso querido professor Gabriel pelo pouco tempo, e nesse pouco tempo pôde nos passar uma gama de conhecimentos. Hoje, como eu não poderia deixar de falar, hoje é dia da minha profissão. É dia do contador, é 25 de abril, inclusive profissão também do nosso querido professor Gabriel Plácido. E aí, como a data sugere, eu vou acabar falando de um assunto contábil. Professor Gabriel, como sabe, eu trabalho com assessoria para prefeituras, mais especificamente com contabilidade pública, né? E respondo por algumas áreas da administração pública, mas especificamente contabilidade quase de um modo geral. E aí eu vou abordar um tema assim, pra gente da área da contabilidade, é um assunto comum. Quando eu digo contabilidade, é contabilidade comercial. Mas esse tema que eu vou abordar, ele não é tão comum assim no mundo da contabilidade pública, porque, como poucos sabem, há uma grande diferença de procedimentos, inclusive, entre a contabilidade comercial, que é essa contabilidade tradicional aí que todos conhecem, para a contabilidade pública, essa na qual eu convivo diariamente. O seguinte, há uns dois anos atrás, mais especificamente em final de 2009, mais ou menos, o Ministério da Saúde obrigou que as prefeituras eles criassem um CNPJ próprio para os fundos municipais de saúde. Alguns podem estar perguntando aí o que é esses fundos. Todo município tem sua secretaria de saúde, e agora o Ministério da Saúde exige que os recursos repassados diretamente por ele, Ministério da Saúde, sejam depositados em uma única conta, sabe? E aí veio a obrigatoriedade de estar se criando um CNPJ. Por quê? Porque com a criação desse CNPJ fica muito mais fácil da Secretaria, do Ministério da Saúde estar controlando esses recursos enviados para os municípios. E aí criou-se aquele dilema, né? Ministério da Saúde obrigando os municípios a criarem CNPJ para os fundos municipais de saúde. Havia municípios na época que nem fundo de saúde criado tinha, veja lá CNPJ para esses fundos. Aí foi aquele Deus nos acuda. E aí a gente trabalha lá com diversas prefeituras, muitas delas nos consultaram, nós tínhamos o nosso entendimento, né? Claro que embasamos depois teoricamente e juridicamente, tanto é que eu acabei depois até escrevendo um pequeno artigo sobre esse assunto para um jornal aí da região norte do estado. Não vou aqui citar o nome do jornal para não estar fazendo propaganda, né, professor? Então, e aí foi o seguinte, obrigou-se a criar os fundos, o CNPJ para os fundos. Aqueles municípios que não tinham criado o fundo ainda, foi criado mediante lei, né? E aí veio o desenrolar disso. Os contadores ficaram preocupados, já pensando, meu Deus do céu, tantas obrigações que já temos aqui na prefeitura, vamos ter mais essa ainda, ter que controlar mais essa criação aí, e pior, uma criação vinda do Ministério da Saúde, né? E aí foi aquele Deus nos acuda. E aí muitos contadores, aqueles que já tinham municípios, que já tinham os fundos criados, criaram o seu CNPJ ao bel prazer, sem nenhuma informação, né?
sem nenhuma informação. Criou-se como deveria ser, achavam que deveria ser criado. Aí veio nossa orientação. Depois que esses criaram como achavam que deveria ser e tiveram problemas lá na frente, problemas tais como obrigações acessórias, né? Ou seja, o fundo, depois de criado de forma incorreta, teve obrigação, passou a ter, melhor dizendo, a obrigação de enviar CFIPS, DIRF, DCTF e uma série de outras informações, uma série de outras obrigações. Por que isso? Porque o fundo foi criado e aí o CNPJ criado de forma incorreta, sabe? Aí orientamos da seguinte forma: gente, uma vez criado o fundo, vocês deveriam ter nos procurado para que nós pudéssemos orientá-los, né, da maneira correta para a criação desse CNPJ, porque senão vai acontecer realmente isso que está acontecendo com vocês. Vocês terão sim, vocês contadores, mais essa obrigação, que é a das obrigações acessórias, das informações acessórias. Como que esse fundo deveria ter sido criado? E vale agora a informação para aqueles que não criaram. O fundo, o CNPJ do fundo, ele tem que ser criado como matriz e não como filial, como muitos criaram. Por que como matriz? Por quê? Olha só, se for criado como filial, esse fundo automaticamente será uma filial ou da Prefeitura ou da Secretaria Municipal de Saúde. Como tal, sendo filial, né, ele passa a ter as mesmas características dessa pessoa jurídica já existente. E isso não é correto, porque essa pessoa jurídica matriz, que no caso Prefeitura ou Secretaria Municipal de Saúde, ela sim, conforme a natureza jurídica que foi criada, ela tem a obrigação de informar aquelas obrigações acessórias que informamos há minutos atrás, quais sejam o DCTF, DIRF, né, e CFIP. Ao criar o fundo, então, o fundo deve ser criado como matriz. O CNPJ do fundo deve ser criado como matriz. E no momento dessa criação, há um código específico. Os contadores, ao ver esse vídeo, vão saber do que eu estou falando. Ao criarem um CNPJ, há um programa, um software específico, né, denominado CNPJ mesmo, e ao preencher ali todas as informações, há um campo chamado natureza jurídica. Depois de todo esse diz-me de como deveria ser criado, antes não existia, aí a Receita Federal atualizou esse sistema e inseriu lá um código, cujo código é o número 120/1, que é fundo público, ou seja, fundo público de natureza meramente contábil. Então fica assim: cria-se o CNPJ do fundo com natureza de matriz e com esse código de natureza jurídica 120/1. Dessa forma, o fundo automaticamente é cadastrado como matriz, mas com natureza meramente contábil. Essa obrigação, ou seja, esse novo código criado, ele foi instituído pela portaria, pela Instrução Normativa 1005 de 2010 da Receita Federal do Brasil. Lá diz todos os passos de como deve ser criado esse fundo, né? E o fundo é uma coisa simples. Eu vou citar aqui agora uma simples definição do nosso professor Heraldo da Costa Reis, que ele diz mais ou menos assim, ó: fundo contábil, desde que lei não estabeleça o contrário, o fundo é a forma de gestão de receitas como tal, não é entidade jurídica, tá vendo? Ou órgão ou unidade orçamentária, mas tão somente um conjunto de recursos
financeiros destinados à formação de disponibilidade de caixa especial e os pagamentos de obrigações resultantes da execução de programas de trabalho já diretamente vinculados. Ou seja, CNPJ somente para o Ministério da Saúde ter maior controle dos recursos enviados para as secretarias municipais de saúde, para ela ter um maior controle, né? Além dessa instrução normativa que eu acabei de dizer, que é a 105, que é a 1005 de 2010, há uma outra também, há mais duas do ano de 2009, que é a 974 e a 983, também de 2009, que fala um pouco mais sobre isso. Mas aí, além dessa preocupação dos contadores, que eu disse lá no início da nossa conversa, tinha também o medo deles, contadores, de como eles iriam prestar contas para o Tribunal de Contas do Estado. Porque, caso alguém não saiba, os jurisdicionados, que assim eles dizem, eles são obrigados, os jurisdicionados são os órgãos, as entidades da administração pública estadual, elas são vinculadas ao Tribunal de Contas. Obviamente, com a criação desse CNPJ, estaria criando uma outra pessoa jurídica, né? Aí tinha-se o medo como que iria prestar contas para o Tribunal de Contas, né? desse novo CNPJ criado. Mas quando o CNPJ for criado da forma correta, que é aquela usando a natureza jurídica 120/1, informado lá no programa gerador do CNPJ da Receita Federal, se for informado usando esse código, não há necessidade de se cadastrar esse CNPJ no Tribunal de Contas, porque é um fundo meramente contábil, apenas para controle do Ministério da Saúde. E aí com isso, né, não há necessidade de estar dando maiores detalhes. Só que tem um agravante aí que os contadores, principalmente, têm que estar bem atentos, e também os ordenadores de despesa. Criado o CNPJ com essa natureza, ele não pode ter movimentação financeira. Movimentação financeira, quando eu digo, é recebimentos na conta bancária vinculada a CNPJ, que não seja os recebimentos diretos do Ministério da Saúde. Não pode haver emissão de notas fiscais para esse CNPJ. Por exemplo, tem uma despesa lá qualquer lá para comprar produtos de limpeza, por exemplo, lá para a Secretaria de Saúde. Não pode ser emitido nota fiscal na CNPJ, porque uma vez emitido, o CNPJ, mesmo cadastrado com o código 120/1, que é fundo de natureza meramente contábil, ele passa a ter as obrigações acessórias, DIF, DCTF, sabe? Ou seja, não pode haver movimentação, não pode haver funcionários vinculados a esse CNPJ, porque se tiver, vai ter a obrigação acessória de CFIP. Ou seja, criou-se o fundo, fez todo esse burburinho, toda essa enrolação, se assim podemos dizer, né, para criar esse CNPJ, e aí o CNPJ ficou morto. Ou seja, o CNPJ teve apenas o objetivo de vincular-se uma bancária a ele, e o Ministério da Saúde ter um maior controle do rastreamento desse CNPJ, porque não pode haver movimentação, porque se haver movimentação, é como se o CNPJ criado com o código 120/1 deixasse de ser um fundo de natureza meramente contábil. Aí ele passa a ter, né, todas aquelas obrigaçõezinhas que já cansamos de dizer aqui. E aí, por fim, né, a gente encerra assim, né, professor? Espero que seja de bom proveito essa gravação. Eu não sei se a qualidade vai ficar muito boa, porque equipamentos amadores, né? Gravando aqui num computador, numa webcam. Espero que a imagem fique bem nítida e também o som, que o senhor possa avaliar aí como foi o nosso desempenho. E aí finalizando, né? Que foi feito todo aquele estardalhaço para a criação desse CNPJ, com informações desencontradas, veio o Ministério da Saúde obrigando municípios, muitos deles totalmente
infraestrutura, carente de pessoal qualificado. E o pessoal ficou todo mundo assombrado, né? E aconteceu de tudo um pouco. O Ministério da Saúde se aventurou a ser legislador, né? Obrigando, inclusive, a criação do CNPJ, né? Teve servidores da Receita Federal aí que no início estavam tão perdidos para dar as informações, assim como muitos dos servidores das prefeituras, né? Que não sabiam dar resposta sobre o assunto. Teve até contador aí se arriscando a criar o CNPJ aí de qualquer forma, da forma que melhor lhe convinha. Uns criaram como matriz, outros criaram como filial, virou aquela bagunça toda. E aí, por fim, aqueles que foram criados como filial teve que dar baixa, tiveram um trabalho danado, porque já tinham criado como filial e tinham obrigações acessórias que não fizeram, sabe? E conseguiram, regularizaram muitos deles, deram baixa nesse CNPJ como filial e abriram de forma correta. E é aquela coisa, né? Como já dizia muitos dos poetas aí, esse é o nosso Brasil. Se dá uma grande importância aí para esses pequenos detalhes às vezes em vão, em detrimento a outros bem mais importantes. Temos aí, né, tantos problemas na nossa saúde, na saúde do nosso país, e ficam se preocupando com CNPJ de fundo, ao invés de se preocupar com dinheiro para investir na saúde em si. E assim eu encerro, professor, agradecendo ao senhor pelas informações, pelos vasto conhecimento que o senhor nos passou, dando dicas, dando orientações. Espero que o próximo curso que está por vir aí em 14 de maio seja um sucesso. Muito obrigado. Que o senhor continue sendo assim essa pessoa admirável, né? Pelo pouco tempo que conhecemos, que eu conheço o senhor, mas percebe-se que é de uma competência extrema. Eu agradeço. Muito obrigado.